Voltamos! Caiu a live, mas a primeira parte tá salva. Então vou pôr aqui www.fundomarlenecolé.com.br. Deixa eu fixar aqui. Jonathan, Anne, Flavitias, Antônio, Eugênio Amaral. Deixa eu mandar pro. Tadeu já tá voltando. Não, não faltou luz, Anne. Não faltou. Não faltou. Deixa eu mandar aqui pro Tadeu para ele voltar. Já já ele tá tempestade em Niterói, aí não sei, aqui em Ribeirão tá muito vento também, mas estamos de volta. Bia Piloto, Eita, tá voltamos. chovendo aí, é? Aqui está uma ventania, nós estamos com um problema Eita, de olha, eu tô ventania ficando de igual o terra. Bozo. Tem que ver esse meu cabelo. Então, ô Pedro, faltando falar de. Olha isso, meu cabelo ele vai. Você estava falando da loja, né? Que você toda vez que vai É, para desenvolver um trabalho, você vai se você puder contribuir, né? isso. Então é isso, a coisa da inversão de valores. Então era eu e mais três pessoas, só que o meu trabalho, eu sou muito. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fazia uns bonequinhos de bola de gude, então eu vendia igual pão quente na padaria pelo meu acabamento. Eu era um diferencial da onda que estava tendo na época. Assim. Dava muito trabalho, mas vendia tudo. Então eu tenho isso no meu trabalho no sentido geral. Eu sou muito perfeccionista no acabamento, nos meus personagens, tudo isso. Aí então, fui trabalhar nessa loja e estavam precisando de pintor, eu era balconista, e eles vendiam uns kits de rosto de porcelana de bonecas. As mulheres compravam, confeccionavam, faziam a bonequinha. Então não tinha pintado. Eu sei pintar isso, legal. Aí eu pintei, eles descobriram, então eu era um dos maiores vendedores com a minha pintura. Só que aí a gente trabalhava a semana toda, aos sábados ia buscar o dinheiro, ia pegar o que a gente fez na semana. Só que tinha uma mulher lá, que ela era danada, a mulher, parece que ela comia assim, umas pimenta malagueta antes de chegar lá. Então a mulher era cuspindo marimbondo o tempo todo. E eu não, muito tranquilo, eu vou receber e tal. Só que quando eu fui receber, ele recebia por vez, assim. Só que Sim. quando eu fui receber, eu só escutava os gritos dela lá em cima. Aí ela desceu, não sei o quê, falou umas coisas lá, mas não dava muita abertura para ela, não, porque sabia que a mulher era barra pesada nesse sentido. Assim, eu ficava meio cansado, gente, muito histérica. Aí eu subi, eu escutei assim, cara, a gente não fez o dinheiro que sobrou os donos da loja, e falta o Tadeuzinho pagar. Aí só escutei um deles falarem assim, o Tadeuzinho a gente leva ele no papo, ele é gente boa, ele vai entender. A Terezinha não, a Terezinha é chata, então a gente já se livrou dela. E eu precisando, cara, daquele dinheiro para minha semana, passei a semana inteira visando receber. Esperando aquilo, né? Às vezes você se programa, se Me organiza. programo, cara, o dinheiro que eu tinha contadinho. Não era assim, eu tenho uma reserva. Eu não tinha reserva. Deixa eu Era dinheiro. agradecer o Marcos Tardim, ator também querido, maravilhoso do Rio, tá aqui também prestigiando a gente. Tiago, meu amigo, tudo bem com Tiago você? Beijo. O Costa também. Rodrigo, a gente tem uma live para fazer. Aí, o Pedro, eu sei que eu cheguei lá, os caras tentaram me levar no bico, cara. Que coisa triste. Eu pensei, cara, é assim, então não pode ser bonzinho. Aí eu falei pra ele, poxa, quer dizer que se eu tivesse chegado aqui dando uns tapas em vocês, eu teria recebido. Agora, como eu sou querido, aí vocês vão me punir. Poxa, poxa. Eles ficaram tão sem jeito, cara, que eles fizeram uma vaquinha entre eles. Que eles me pagaram. Você foi Sobrei eles. pelo Foi, amor você cara. conseguiu. Tudo é questão de saber como chegar. Sim. E aí você teve uma oportunidade incrível, né, no tablado, que foi de trabalhar com texto e ser dirigido pela Maria Clara Machado. Foi. Eu lembro que assim, eu fazia o tablado, e quando a gente chegou, o elenco chegou para começar a ensaiar a peça, a primeira coisa que ela falou, agora sim, vocês estão no tablado.
Vocês entraram no tablado. E era a primeira vez que eu ia entrar em cartaz, que até então, lá no tablado, a gente fazia o curso, que era uma vez na semana, e no final do ano tinha uma apresentação somente. Ensaiava-se um mês para se apresentar uma vez, e as turmas sorteadas tinham direito de se apresentar 2 vezes. Aconteceu da minha turma ter sido sorteada uma época lá e foi apresentado 2 vezes. E essa peça com a Maria Clara Machado não era todo sábado e domingo, e eram 2 sessões. No intervalo tinha um lanchinho gostoso, maravilhoso, e ela ali conversando com a gente, aquele mito, né, aquela lenda do teatro Sim, a Maria infantil. Clara é um mito da É, dramaturgia e do teatro infanto-juvenil é, brasileiro, uma grande referência, né? É. Aí eu fiz lá o Cavalinho Azul. Nossa, aprendi, é engraçado, né? A gente começa, quando você tem oportunidade de trabalhar com esses grandes, tem pérolas que eles falam que é para a vida toda. Eu lembro, assim, a primeira coisa que eu nunca tinha assim, falado sobre a imagem da palavra. E foi a Maria Clara que me apresentou essa técnica, que cada palavra tem uma força. E são as técnicas que nós, atores, temos que ter em mente, porque não é só decorar um texto e falar bonitinho. Não, porque a emoção está na palavra. A gente, como eu estou conversando com você aqui, eu instintivamente estou pondo as minhas emoções. Só que quando eu vou decorar um texto, essas emoções não estão decoradas. Aí você tem que ter as técnicas. Às vezes você é intuitivo e você vai. Mas quando você tem a técnica e joga a tua intuição, aí fica tão bacana, fica um espetáculo tão gostoso. E para quem está assistindo, então, é encantador. Me perguntaram aqui se tem algum personagem que eu me arrependi em ter feito. Acho que não. Não, não. Já teve personagem que eu me arrependi de não ter feito. Isso eu imagino. Olha, grande atriz, Neuza Maria Faro está passando por aqui Neuza, um conosco. beijo para você, viu? Maravilhosa Neuza aqui com a gente. Nathaniel, meu amigo querido, ó, beijo, meu amigo. Ó, meu amigo de infância, Nathaniel, viu? Oh, que delícia, É, prestigiando. Isso é bom demais, hein? Nada como os nossos amigos. sim, são nossas referências. Sim. Ô, Tadeu, e você tinha feito outros trabalhos em televisão. Você tinha feito, por exemplo, você fez A Indomada, você fez Anjo Mal, Meu Bem Querer, Brava Gente, mas foi Porto dos Milagres que te apresentou para o Brasil, né? Foi. Acho que é o personagem, sabia? Assim, eu lembro que eu tinha feito uma novela antes, que era Meu Bem Querer, e foi o primeiro contrato que eu tive com a Globo, né? De plano de saúde, essas coisas todas. Mas não deu samba, não. O personagem não emplacou, não. Eu fazia o Arari, porque era o boy da prefeitura. E era assim, acontecia no Ceará, não aqui, a gente gravava lá no Rio. Mas a história era nordestina, era aqui no Ceará. Mas não emplacou. Aí eu chego lá com o Venâncio, com a mesma estrutura, psh, e foi E uma aí você cria dádiva. uma dupla com a Zezé Polessa, né? É. E a Dedé foi tão especial nesse momento para mim, viu? Acho que a química da gente, que os caras lá eles têm um feeling de sacar as coisas. E eles perceberam que eu e a Zezé, a gente tinha uma coisa muito forte, uma coisa muito que dava para interagir de maneira muito intensa. E aí eles exploraram. Sabe, tá na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa, e você está preparado, aí a coisa, o fenômeno acontece. Sim, e tinha toda uma. E criaram, né? Assim, conforme a crescente do personagem, o Aguinaldo criou aquela história de que ele era bem dotado, e aí começou a ter uma. Foi criando um instinto no cabeça. A mulherada começou a brincar com você, a dar em cima de você, Tadeu. Bastante. Nossa, eu lembro uma vez que eu estava em São Paulo, e na época, e essas coisas, quando chega, é tudo junto. Eu acho que quando você está numa vibe dessa coisa. Deixa eu ver só aqui uma coisa perguntar aqui. Precisa, sim, na maioria das vezes, eles exigem DRT de ator. Deixa alguém responder alguém, que eu nem prestei atenção. Então, quando você está numa vibe de muita positividade, acho que o universo começa a responder de uma maneira muito especial. Então, eu estava fazendo sucesso no teatro,
sucesso na publicidade, ainda para fechar, não digo nem fechar, ainda para abrir, ainda veio o Porto dos Milagres. Então foi uma coisa muito intensa. Aí eu estava em São Paulo e eu estava em cartaz lá no Hilton, no Teatro Hilton, fazendo Lisbela e Prisioneira, a peça, e fazendo também Porto dos Milagres. Cara, eu estava lá com o pessoal lá do teatro, lá na mesa, quando terminar a peça a gente vai relaxar um pouco, tirar um pouco a adrenalina do corpo. Uma mulher, eu vou lá no banheiro, quando eu estou voltando, uma mulher me agarra. Cara, ela me joga na parede, pequenininho, magrinho. Eu bati com a cabeça na coluna. Eu fiquei meio zonzo. Gente, o que está acontecendo? E ela, cara, você não tem noção como eu tenho tesão em você. Você... Eu fiquei tão sem jeito. Eu fiquei em apuros, cara. Eu fiquei em apuro naquele momento, Não, sabe? porque, olha, não é qualquer um que tem a chance de, em rede nacional, numa novela das 9, ainda o mundo ainda ser apresentado para o Brasil e para o mundo como um homem bem dotado. E não era qualquer dote. Ali eles faziam um parecer de um jeito que era uma coisa fora do comum, né? O mundo da imaginação assim, da fantasia é algo que fica no inconsciente das pessoas e leva para o mundo real delas, e quando ela tem a oportunidade de deparar com um dessas criaturas que foi criado na televisão, tem umas que ficam tímidas, tem outras não, que parte pro ataque. Essa parte pro ataque. Cara, ela me bateu com a cabeça na parede. Ah, eu nunca esqueci isso. Fiquei em apuros. Eu disse, não, rapaz, tô com minha namorada ali, ela não fica satisfeita, tô nem aí pra ela. Eu quero é você. Mas deu um jeitinho, ó, escapei, cara. Mas foi uma coisa muito doida que eu vivi ali. E Porto dos Milagres te abriu as portas para trabalhar por muito tempo com um dos humoristas mais potentes do Brasil. É um ícone, né? Renato Aragão é um Como ícone. foi conviver e trabalhar com Renato Aragão? Foi uma grande escola, viu? Uma grande escola, porque a primeira vez quando tu chega para trabalhar com o Renato Aragão, tu fica muito intimidado pela o gigante, né, que é ali, aquele comediante, você praticamente forma a tua personalidade vendo os Trapalhões. Ele atravessou várias gerações e ele é cearense. Eu sou cearense. Então eu tinha uma particularidade muito grande em relação a isso. Eu já tinha o Renato como algo muito especial, porque ele era o orgulho da minha terra. E o convite veio dele, né, Tadeu? Pois é. E quando eu cheguei para trabalhar com ele pela primeira vez, eu fiquei muito tímido. Mas o teatro te dá um respaldo para você esconder a tua timidez e ir pro ataque na boa. Para você está profissional, então é olho por olho, e ele não vai querer uma ator que se trema perto dele. Aí eu fiz uma participação lá e depois já no dia seguinte a minha empresária falou que ele me queria muito no programa, já tinha falado com a direção da Globo, então só estava dependendo de mim em querer trabalhar com ele ou não. Aí pronto, foram 13 anos lá, aprendendo muito com o E em mestre. um certo momento o Dedé passou a integrar o elenco também, né? Foi outro dia que eu fiquei nervoso quando ele chegou. São as pessoas da nossa infância, né? São os nossos mitos, né? Então, quando essa profissão te leva até eles. E a profissão que eu escolhi é a profissão que me formou como pessoa. E de repente você está ali perto daqueles aqueles dois ícones, né? Então, foi Você um sabe, eu lembro a primeira presentaço. vez que eu cheguei perto do Renato, e tem uma outra coisa que você e o Renato são muito parecidos para quem não sabe. Você é tímido e o Renato também é tímido fora do estúdio e Sim, fora do sim, palco. E sim. quando ele chegou perto de mim com a mão assim, e veio numa timidez, numa simplicidade, eu falei, meu Deus do É, céu, é. né? E o E Renato, vocês são tímidos, né? Fora do eu estúdio sou e do muito palco. tímido, eu sou muito tímido. Agora sim, com o teatro a gente, porque o Renato não faz tanto, o Renato não faz teatro. Acho que o Renato fez teatro uma vez. Eu tive até a oportunidade de fazer junto com ele, que foi o Saltimbancos Trapalhões. Porque o teatro Maravilhoso, uma produção do Miller e Botelho. incrível, incrível. Eu fiquei muito emocionado quando o espetáculo estreou, a imponência daquele espetáculo. Nossa Senhora, que coisa linda, que coisa linda. Pau a pau com a Broadway. Apesar de nunca ter ido à Broadway, mas pelo que eu vejo, eu vi aquela imponência daquele cenário, daqueles profissionais, toda aquela estrutura.
Eu tá ali no meio, nossa, foi uma coisa muito especial. E o teatro te joga mesmo assim, vai Você pro fez o mundo. filme também, não fez, Tadeu? Não fiz, o filme eu não fiz. Você fez o espetáculo. O espetáculo eu fiz, o filme eu não cheguei a fazer. O filme mudou o elenco praticamente todo. Teve lá a trupe do circo, mas mudou tudo, mudou tudo. Só ficou, acho que o elenco principal lá da peça foi ele, o Dedé, o Roberto Guilherme, que é o Pincel. O restante todo ele foi outra estrutura. Aliás, a gente falou do Renato, falou do Dedé, mas a gente não pode esquecer também do Roberto Guilherme, né? É, o Pincel, cara, eu gosto tanto dele. O Roberto Guilherme é uma pessoa muito, muito humana, viu? Ele tem aquela coisa feroz, aquela coisa. Ele mas é um ursinho de pelúcia. Ele é de uma sensibilidade. Ah, ele chora, ele se magoa. Você tem que ter muito carinho com ele, viu? Porque ele é uma pessoa muito, muito sensível. Ele é muito especial, Robertinho. Muito, e é muito ligado em você. Ele é muito atento. Ele é. Vocês Agora trabalharam ele é junto no explosivo. Zorra depois, não trabalharam? Sim, sim. E eu fiz uma participação no programa do Tom e encontrei ele também. Me perguntaram isso, eu fiquei muito nervoso quando eu trabalhei com o Chico Anísio. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o grande mestre Chico Anísio. Eu fiz lá um programa, o especial da Xuxa, que era o Peter Pan. Ele fazia o Capitão Gancho e eu fazia o Barrica. Uma versão da Xuxa, assim. E foi muito legal, muito bacana. Assim. Foi um Você pouquinho tempo trabalhou com a Xuxa nos dois filmes nos dela, dois né? filmes, sim. Foi um tempinho que eu trabalhei com o Chico e, engraçado, né? Ele já pega as pérolas dos genes, né? Eu lembro que, que eu derrubei uma arma no chão, alguma coisa assim, e ele segurou assim, não faça isso, você vai quebrar a magia, deixe eles cortarem. Porque isso aqui é uma magia. Se você querer quebrar essa linguagem aqui, isso vai perder deixa que eles vão cortar, porque não ficou legal. Aí tudo bem. Eu ia improvisar, mas aquela estrutura não cabia, que era uma coisa mais, sei lá, tipo uma coisa meio cinematográfica. E o Então, assim, Lisbela também você fez no palco. O Lisbela você fez no palco e no cinema. o Lisbela foi o único personagem do teatro que foi para o cinema. Os outros alguns foram do teatro para o cinema, mas mudando os personagens. Porque cinema é olhar e acreditar. O teatro não. Uma pessoa de idade pode fazer uma pessoa de menos idade e vice-versa. O teatro tem uma película na frente, no teatro, que consegue engabelar quem está assistindo. Já o cinema e a televisão, não. É olhar e acreditar. Então não tinha como a Virginia Cavendish, que a Virginia no teatro fazia a Lisbela. E no cinema ela fez a Inaura, a mulher do matador. Aí quem fez no cinema foi A Débora. a Débora Falabella e ela fez a Inaura. E quem fez no teatro a Inaura foi a Francisquinha, que é a Lívia Falcão. E eu estou mesmo atrás, eu continuei com o meu personagem e agora o Guel ficava muito atento a mim para eu não levar. O que eu aconselho você dar para quem quer entrar nesse mundo dos famosos, teatro, televisão? Faça teatro, porque uma coisa puxa a outra e você pode ter certeza Conselho que você quando dá para você... quem quer entrar nesse mundo dos famosos. Fuja. É o primeiro É, conselho. mas se você não conseguir, comece pelo teatro. Porque o teatro vai te dar uma base e você vai conseguir encarar as outras coisas com maestria. Tadeu, e você participou dos programas de maior sucesso de humor. O Novo Zorra, Suburbanos, Vai Que Cola, Tom, Tá no Ar a TV na TV. Sim, você, os produtores, os autores, os diretores do que há de melhor na comédia estão sempre querendo você por perto ali, né? Graças a Deus. Tinha um trabalho para fazer no Multishow agora em abril, mas não rolou por causa da pandemia. Mas, tomara a Deus que já passe tudo isso para eu voltar a me exercitar. Eu estava em cartaz no Rio fazendo a peça com o Ricardo Blatt e a Estela Miranda, com a direção do Ernesto Piccolo, que é fake, tudo é mentira. E o texto do Sim, Rogério e o Ernesto Blatt. esteve aqui comigo, falou, a Estela é maravilhosa. E Nossa, o inclusive, Blá é um ator foda. Que impressionante. time.
força dele, sabe? A verdade. Você nem vê, nem você vê um vacilo dele, sabe? Porque às vezes o personagem vai e o ator fica, o ator chama o personagem em nenhum momento ali. Nossa, e aí você embarca junto, sabe? Você tá ali para matar e morrer. E só que esse delicia é o público, né? Vendo esses atores se degladiando em cena, se entregando para os personagens para satisfazer lá os entretenimentos das pessoas. Já fosse alguma saia justa no momento de gravação ou apresentação, a gente sempre passa, né? A gente sempre passa. Mas E não bom, e sempre, mas trabalhando com o sempre tem. Renato, então, que adorava pregar a peça, né? Mas ali era tão ambiente, tão tranquilo, que tudo virava, o Renato até catava erro para o final. Agora a novela não, a novela você tem que estar muito concentrado. Acho que, deixa eu ver, saia justa que eu já passei assim, em televisão, aí eu sou tão disciplinado, eu sou tão, para não me expor a isso, já aconteceu assim, de eu estar, foi a primeira vez que eu fui fazer a novela, era Meu Bem Querer, fui encontrar uma grande atriz, fui fazer uma cena com a Lília Cabral, e a personagem dela ainda não tinha entrado na novela, e eu era o boy da prefeitura. E ela, parece que ela foi casada com um prefeito, que era o Zé Maia, e era mulher meia criadora de casa, ela chegou cheia de poder. E eu tinha uma cena muito forte com ela, uma cena que eu tinha que bater de frente. E eu fiquei muito, 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 muito nervoso, muito nervoso mesmo. Aí o que eu tinha? Eu tinha um Halls, daquele preto, que me secou saliva, eu não conseguia, a língua grudava. Eu joguei um house na minha boca, house, sei lá o nome daquela pastilha. Aí eu comecei a salivar bastante. Pronto, eu resolvi, aí fui pra cena, firme e forte, e amei a cena. Puro perdigoto com a Lília Cabral, e é assim que a gente gosta de Eu encenar. parti pra cima dela. Que ela mandava passar umas coisas, eu dizia que eu não era camareiro dela. Eu era boy da prefeitura. Eu não sou camareiro seu. Acho que até hoje eu lembro das falas. E partir para cima. E foi uma cena legal, porque acho que quando você não se intimida, quando o ator não fica na frente do personagem, quando deixa o personagem tomar conta, aí a coisa acontece. Agora, quando o ator entra na frente e o personagem quer fluir e não deixa, quero muito entrevistar o Tadeu, o Wesley Barreto. Mas a gente tem nossas técnicas, né? Para Claro. poder. Teve outra cena também, foi em Porto dos Milagres, a cena grande, eu e a Zezé, primeira vez que eu estava entrando no estúdio nesse dia. Aí o diretor era o Marcos Paulo. Ele estava falando na suíte, era no microfone, e ele estava me chamando de Tiago, Tiago para cá, Tiago para lá. Eu, meu Deus do céu, como é que eu faço? Como é que eu falo pro Deus? Meu nome é Tadeu, não é Tiago. Ai, mas eu não. Eu, gente, mas como é que eu vou falar para ele que meu nome é Tadeu? E Thiago para cá e Thiago para lá? Alguém deve ter soprado. Aí ele me pediu desculpa, sempre muito gentil. Ô, Tadeu, desculpa, eu tava chamando você de Thiago, desculpa, desculpa. Aí eu fui para a cena, aí eu tinha que. Um texto gigante e muita marca. Aí eu tinha que abrir uma geladeira, tinha que pegar, tinha que pegar uma jarra de suco com um copo e o gelo. Eu tremia tanto que ficava o gelo batendo na jarra. Eu, caramba, o que é que eu faço para isso? E está todo mundo percebendo. Eles ficam lá na edição, só vendo o ator sofrendo. Mas o que é que eu vou fazer? Ah, eu vou já grudar aqui, essa jarra aqui no meu peito e pronto, eu resolvi. Pronto, resolvi isso. Aí, quando eu fui derramar assim, eu vi um monte de iceberg querendo cair no copo da Zezé. E a Zezé percebeu, aí ela veio gentilmente. Ah, Venâncio, deixa que eu me sirvo. Que maravilha. E assim fui me encontrando com a Zezé, sabe? Assim foi dando certo. Que Aí maravilha, que aula. vai E aí encontrando essas pessoas que salvam a gente. a turma do Didi, de certa forma, pelo horário que era exibido e pela como o Renato também sempre esteve muito próximo das crianças, te levou para um universo infantil. Aí você vai dublar o Cid da Era do Gelo, te coloca ainda mais nesse universo. E o seu trabalho mais recente em televisão são os Detetives do Prédio Azul, que te coloca ainda mais nesse universo.
você é uma ascensão do humor, mas você também transita muito pelo universo infantil, né? Eu acho que eu sou uma figura que eu não ameaço, né? As crianças se sentem de igual e para igual comigo. Porque ó, eu fui pro tablado, que é teatro infantil, né? Maria Clara Machado me adotou lá. Ela falou assim: você é meu palhacinho. Aí logo depois fui trabalhar no passo a passo, no passo, com a administração dela. Mas quem dirigiu foi a Cacá Motê. Aí fui trabalhar com a Xuxa, que é criança. Depois, Renata Aragão, criança. Agora, Detetive do Prédio Azul, criança. Então, eu acho que eu tenho uma energia que eu não A Era do ameaço. Gelo. A Era do Gelo, criança. Eu fui dirigido pela Karen Ancioli, fazendo Cyrano de Bergerac, que era um espetáculo adulto para criança. E ela falava que não se pode idiotizar as crianças. Tem que ser muito sincero e ao mesmo tempo não pode ser ameaçador. Eu lembro que tinha o ator que fazia o Cyrano, no final ele chorava, era uma coisa muito dramática, muito forte, era uma coisa para o teatro adulto. E ela: não faça isso que você vai traumatizar as crianças, não faça isso. Tenha a sua verdade, mas uma verdade lúdica, para as crianças não sofrerem com aquilo. Teve um dia que foi uma criança para o camarim aos soluços, porque se apaixonou pelo Cyrano e o Cyrano no final morre. Aí, e a Era do Gelo, e o Cyrano, e o Nicanor, que é um bruxo, que às vezes eu fazia uma coisa muito. Aí, calma, Tadeu, não faça assim, porque as crianças vão ter pesadelo. Então a gente tem que equalizar. Aí teve uma sequência também que eu fiz com o Samuel que faz o ator, que entrou agora por último, que é o Max, que é o detetive da capa amarela, que é o menorzinho. E eu pegava de Nicanor, já no final eu peguei aqui, que eu fazia um galo, meu personagem era o Nicanor, que era um galo. Então eu pegava assim com a mão aqui assim, e segurava ele, e olhava para ele de uma forma muito, muito intensa. Aí ele levantou o dedinho assim: olha, eu tô ficando assustado. A direção: calma, para. Não, isso tudo é uma brincadeira. Eu tentei ser o mais sensível com ele nessa hora para não quebrar o ator, sei lá, não intimidar o menino. E daí ele relaxou, brincou, eu tava tirando onda. Depois Ah, você ele ficou assustado, cantava. sim. Olha só, tem Aí aqui se toda a mistura. live, tem a pergunta Cláudio Fontana, que eu Hum, batizei com o nome do Claudinho Fontana, grande ator. Claudinho falou assim para mim: olha, ele está numa live agora também, com o Clube Pinheiros, e falou: não deixa de perguntar para o Tadeu Melo. A hum. pergunta Cláudio Fontana é: live é teatro? Rapaz, pode falar uma coisa pra você. Eu fico, quando termino aqui, eu saio, porque eu fico muito na adrenalina. De uma certa forma, você tá no palco, junto com as pessoas, que as pessoas estão aí ouvindo a gente, estão se dedicando o tempo delas para ouvir o que a gente está falando. E a gente tem que ter muita responsabilidade no que está sendo dito, porque forma opinião, a gente está ensinando, a gente está aprendendo, aprendi muita coisa com o comentário que as pessoas fazem. Isso aqui é um palco. Só que é uma coisa que você, entre aspas, você acha que está relaxado, mas não está, porque você está se expondo aqui. Então, é E um a gente teatro, conta sim. com Eu me todos acho. os imprevistos, né, Tadeu? A primeira É. parte da live caiu, a gente teve que recomeçar. Para a Primeira gente vez, poder. ó, Pode, primeira pode vez que eu tive falar. essa, rapidinho, primeira vez que eu tive essa sensação, que para mim teatro é igual avião, depois que sobe, se parar, cai. Então eu sempre tive essa sensação em relação ao teatro. Rodrigues, beijo, meu amigo, queridão para você. Quando eu fui fazer o Vai Que Cola, foi a primeira vez que eu quebrei esse tabu que eu tinha, que teatro não pode parar. Aconteça o que acontecer, não pode parar. Porque lá no Vai Que Cola, é um teatro, mas é uma televisão. Então tem uns kills, tem uns defeitos, tem as coisas que não davam certo. Mas foi desesperante para mim. Eu ali de Pedro Labareda, lá, sei o quê. Ok, vamos voltar ao palco. Aí eu aqui assim, caramba, e agora? O que é que eu faço? E plateia ali, aí o palco volta. Fiquei bem tensa, comecei já a observar os outros atores. Aí eu observei que eles faziam uns personagens
de brincadeira com o público. A técnica é, só que para quem está chegando é complicado. Aí eu É segurei a minha novo, né? É um onda. novo jeito de fazer, né? Aí Aí, então mas a tinha o gente está pessoal. sempre se exercitando, né? Não, aí depois já no terceiro dia já brincava, já tirava onda com o pessoal. Você já teve dificuldade de executar personagem tipo através do laboratório, mas mesmo assim foi difícil. Sempre um personagem é difícil, nenhum personagem é fácil. Isso eu tô falando pro Aragão. Aragão, sempre quando você acha que o personagem está fácil, porque não tá legal, você está numa zona de conforto. Você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que se desmembrar para você emprestar as coisas que você tem e mais alguma coisa que você vai buscar nos teus laboratórios. Sempre é muito difícil fazer um personagem, é muito difícil. E Tadeu, aí? tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui, eu não podia deixar de fazer para você, que a gente precisa encerrar. Tem muita gente no nosso país que nunca foi ao teatro. Se você Pois sair na é. sua casa, descer no seu prédio aí em Fortaleza, eu Sim, sim. garanto que você vai encontrar no quarteirão um menino ou uma menina que nunca foi ao teatro. Sim, conheço Menino, muitos. se um menino e uma menina que nunca foi ao teatro perguntasse para você, Tadeu Melo, por que eu devo ir ao teatro? O que você responderia? Vai ao teatro porque você vai pensar diferente, você vai ter um outro horizonte de visão. O teatro é muito forte. O teatro faz você pensar, faz você. Sabe quando você tem um antes e o depois? O teatro tem essa força. Então, o teatro vai abrir janelinhas na sua mente que em outras situações você não consegue ver, abrir. Uma coisa parecida que você consegue no teatro, quando você faz uma viagem para um outro estado, para um outro país, você abre sua mente de um jeito que não fecha mais. Quer dizer, você teve um upgrade. E o teatro tem isso. Então, se você tiver oportunidade, assista teatro. Uma peça bacana para você ficar com uma ótima impressão do teatro. Porque o teatro, ele faz o ser humano ficar maior. Maior não em termos assim, maior no sentido de alcançar coisas que até então você não. Um livro, quando você termina um livro, você se envolve muito com um livro, a sua mente abriu e não fecha mais. E o teatro faz isso. O teatro é transformador. Querido, muito obrigado por estar aqui comigo. Queria convidar todo o seu público. Agora eu vou falar com outro grande humorista, comediante, ator, que é o Thiago Adorno. Então convido todo mundo para esse papo, porque hoje é noite de realmente fazer como Napoleana, jogar o jogo do contente. Tem que Obrigado por estar fazer aqui, isso. viu? Obrigado pelo convite, Pedro. Adorei, viu? Espero que logo, logo a gente possa se encontrar no Rio ou em Fortaleza, te vendo no teatro, rodeado de beijos, abraços e para dar risada, se Deus quiser. Que os deuses digam amém, que os anjos Amém. façam. Um beijo, Obrigadão, Pedro. querido. Beijo. Tchau, Tchau, gente. Obrigado pela tchau. presença.